Hoje de manhã mesmo a gente fez uma entrevista muito boa com o professor Afrânio Soares. Alex, eu recomendo, quem não assistiu a entrevista, ela está disponível no YouTube da Band News, vale muito a pena. Ele fez uma leitura do contexto atual em relação aos principais nomes do governo do estado e outros nomes que estão nesta disputa para o governo do Amazonas. E um deles está aqui com a gente hoje no estúdio, que é o ex-vice-governador do Amazonas, o jornalista Henrique Oliveira, empresário também, Henrique Oliveira, que está aqui com a gente, é pré-candidato ao governo do Amazonas pelo partido Podemos. Seja bem-vindo, Henrique Oliveira, Band News Difusora. Oi, Rosiane. Oi, Alex. Muito obrigado pelo convite. Alô, meus amigos. Olha, a comunicação deixa saudade, né? A falta de comunicação, melhor dizendo. A possibilidade de ter uma emissora com potencial de audiência da difusora, ela me deixa muito feliz porque eu estou entrando aí em milhares de residências, em milhares de carros e as pessoas querem saber, né? Porque eu andei meio afastado. Então, muito obrigado, estou muito alegre por estar aqui. A gente percebe aí a saudade batendo nesse comunicador também. Henrique Oliveira foi, Alex, ouvintes, muitos com certeza sabem disso, como eu também sei, uma estrela do que a gente chamava de palanque eletrônico, porque conseguiu muito destaque e visibilidade em seus programas de TV, de rádio também. Né? De rádio também. De rádio também. Foi eleito vereador e aí, numa explosão de votos, se tornou, proporcionalmente, o deputado federal mais bem votado do país, se tornando deputado federal. Isso. Vereador mais votado do país, proporcionalmente. E aí teve aquele problema lá, porque eu era funcionário do TRE, e eu não sabia que tinha uma lei antiga lá de 1966 que dizia que servidor da justiça não podia concorrer. Não era nem concorrer, não podia ser filiado a partido político. E aí eu tive que pedir demissão, mas a cassação foi inevitável e a população naquele momento ficou do lado da justiça e da coerência, né? Falou, não, vamos dar um mandato então de deputado federal para o Henrique. E aí eu tive 100 mil votos, fui super bem votado, principalmente em Manaus. E depois disso, Rosiane, aí veio a minha intenção de ter uma caneta na mão, de realmente governar, né, a prefeitura. Fui candidato a prefeito, fiquei em terceiro lugar com players ali, com jogadores muito fortes, né? Você lembra? Era Serafim, era Sabino, Paul Derney, era Arthur, Vanessa, eu. Então ajudou a levar a eleição para o segundo turno. E eu fiquei em terceiro lugar, assim, fico até arrepiado quando eu lembro disso, porque fiquei a 7 mil votos da Vanessa. Eu tenho, assim, um prognóstico de segundo turno lá, que se eu tivesse ido para o segundo turno, né, talvez eu tivesse criado uma onda a favor da minha eleição. A Vanessa tinha uma grande rejeição naquele momento, porque estava sendo apoiada por todo o staff, né, por Melo, por Omar, por Eduardo, eu acho que até o Amazonino estava apoiando. E aí eu acho que daria assim aquele tom de renovação. Não deu certo, veio a possibilidade de ter a caneta na mão sendo vice-governador. Isso já no final daquela organização de palanque, né? No final de todo aquele período que a gente está vivendo agora, novamente. Exatamente. Naquele momento, vários nomes sendo cogitados e o senhor foi o governador Zé Melo era filiado ao PMDB, ao MDB hoje, né? O Eduardo não queria de forma nenhuma liberá-lo para ser candidato ao governo, e aí ele buscou um partido novo, que foi o PROS, que era a única alternativa de ele se viabilizar, era dentro de um novo partido. Eu era do Solidariedade, nós tínhamos 3% das intenções de voto, ninguém acreditava no Melo, ninguém acreditava, porque o Eduardo estava com 60 e a gente com 3. Aí eu falei, sabe de uma coisa, cara, eu não nasci para não correr riscos, né? Para não arriscar. A única forma, você sabe, Rosiane, de uma pessoa de fora, não é de fora do estado, né? Mas eu cheguei há 30 anos aqui e me considero amazonense, mas assim, que não tem herança política, que não fazia parte do time, de chegar a ser... Furar o bloqueio é ser vice. Então eu topei ser vice. E como Issa foi e se arrependeu,
como acha Carlos que o senhor Souza se iludiu que podia Não, eu não me iludi. Eu me iludi aquele bloqueio era muito forte, né? O revezamento entre esses nomes. Eu me iludi num aspecto. Não é arrependimento, é ilusão, muito bem colocada por você. Na verdade, eu me iludi achando que o Melo... Porque o Melo tinha, assim, todo um histórico de ter elegido todo mundo, né, de fazer os bastidores. Era o cara que conversava com todas as comunidades, com todos os políticos, articulava com todo mundo. Então, assim, eu falei, é impossível que esse cara se deixe ser caçado por uma injúria, né? Porque foi uma injúria que tanto é que a Nair Blair foi absolvida no processo. Eu acho que o meu amigo de casa, minha amiga, não devem saber, mas tive uma mulher lá que foi pega com R$7.000 numa reunião de uma igreja tal, que disseram que era compra de votos. Os R$7.000 era uma pensão que ela tinha e isso levou a cassação e mais uma sepultura que foi reformada. Para você ter uma ideia, o Eduardo Braga ele transita em todos os bastidores. O primeiro deles, mais importante, foi a Rede Globo. Ele chegou lá na Rede Globo e ele era muito amigo da Lili Marinho e o ex-secretário, que você sabe quem é, que era o Cacá Colognesi, que foi secretário de comunicação, é esposo de uma das editoras-chefes do Jornal Nacional e da Rede Globo. Então, em janeiro, já saiu uma enxurrada de matérias de compra de voto, o que municiou e azeitou e lubrificou o judiciário para aquela decisão que eu considero injusta. E ainda, além do jornalismo, ele chegou e comprou 3 escritórios jurídicos de Brasília que culminaram, você sabe também, você é uma pessoa inteligentíssima, que deu para esses desembargadores, para o Gilmar Mendes, do TSE, para o Fux e para mais um, que eu não me lembro quem era, um impedimento, porque eles eram parentes dos advogados que estavam na causa do Eduardo Braga. Então, assim, só para terminar esse aspecto, eu me iludi achando que realmente o Melo pudesse resolver todos esses problemas. E acho que ele foi inocente e não conseguiu. Então, assim, hoje eu me arrependo muito de ter aceitado essa carona com uma pessoa que não estava preparada realmente para aceitar também. Você vê o Wilson Lima agora, né? Quantos pedidos de impeachment ele teve? Quantas CPIs foram movidas dentro da própria Assembleia? Né? Lá no STJ, como é a situação dele, né? Que terminou virando réu, mas se manteve, ao contrário do Wilson Witzel, do Rio de Janeiro, ele continua no cargo. Você acha que, embora inexperiente, o Wilson Lima se mobiliza politicamente muito melhor que o Melo? O governador Wilson Lima hoje não é mais o Wilson Lima que apresentava o programa. Hoje o Wilson Lima realmente, isso tem que se reconhecer, e já vi você falando exatamente isso, ele se empoderou. Hoje ele não é dependente mais para tomar decisões. Porque eu perguntava para mim mesmo, mas vem cá, o Wilson sabe o que é legenda, coeficiente eleitoral, cláusula de barreira, quem é que dá essas dicas para ele? Hoje eu sei, né, que é ele mesmo que conduz esse processo todo, porque é a vida dele que está em jogo. Olha, eu preciso só acrescentar uma coisa importante, é um fato jornalístico. Todas aquelas questões que foram colocadas e que resultaram na cassação da chapa José Melo e Henrique Oliveira, se não foi alguém que disse, na verdade foram 2 decisões colegiadas, Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, Tribunal Superior Eleitoral do Amazonas, e a pretensa absolvição, enfim, nem sei se chegou a ser julgado, na verdade ocorreu na Justiça do Estado do Amazonas, quando essa investigação demorou muito, não sei nem se andou dentro da Justiça do Amazonas. Agora, esse ponto que eu quero chegar é que o senhor agora fez uma defesa de algumas coisas e eu vejo que ainda não é a sua defesa, porque nesse caso específico, o senhor sempre falou, né, quando era vice-governador, olha, eu tenho
uma caneta sem tinta. Eu até uso essa expressão até hoje, uma caneta, eu sou vice-governador, mas eu não decido nada. Eu não tinha participação na gestão José Melo. A acusação contra a cassação da chapa, tudo o que acontece, né, que resultou na cassação da chapa, aconteceu antes do senhor fazer parte do grupo. Isso. Né? Então, eu assim, era deputado federal. Por que o senhor não foca na sua defesa? Não tem como, olha só. Primeiro porque eu não tenho mais estrutura para isso, Rosiane. Eu não tenho estrutura financeira. Você sabe que advogados são caríssimos. Eu tinha, inclusive, tá vencendo agora, no mês de maio, exatamente nesse mês, a possibilidade de eu provocar uma ação contra o Estado que eu digo não é o Estado do Amazonas, é contra a União, por uma decisão que exatamente foi essa. A Nair Blair, que foi o motivo maior da nossa cassação, o que nos cassou foi o caso da Nair Blair. A Nair Blair foi absolvida, foi arquivado o processo dela. Então, assim, eu poderia mover. O que eu perdi? Primeiro, perdi o lucro cessante da minha carreira, que era vertiginosa, né? Eu fui vereador, deputado federal, vice-governador, tal. Até o salário, eu tive que montar um restaurante, um bar para poder viver. E isso me orgulha muito, isso me deixa super envaidecido, né? Lembro que na eleição passada, via alguma rede social que o senhor tinha de vice-governador a vendedor de churrasquinho. E quem vai no meu bar hoje, lá no Brasil, fazer uma propaganda dele, sabe que a gente está lá, está no caixa, está fazendo as coisas, mas o meu amor e a minha intenção de continuar na política e de trabalhar e de continuar nessa rota e principalmente desentalar, chegar e ver um Eduardo Braga na minha frente num debate, se é que ele vai ter coragem de encontrar o Eduardo num debate e fazer alguns questionamentos para ele, é o seguinte, tem uma história que fala assim mais ou menos, olha, não julga o meu passado não, Rosiane, sabe por quê? Porque aquela casa que eu morava, eu já não moro mais, então se ela for assaltada hoje, eu não tenho muita preocupação com isso, eu já não moro mais nesse passado, eu cresci muito, não em tamanho, porque eu não posso crescer mais, mas eu cresci muito, assim, eu aprendi muito com essa cassação, aprendi muito a saber aceitar alguns convites. Tem horas que você precisa dar um passo para trás, ao invés de achar que o mundo está ali na sua frente te esperando. É muito difícil uma pessoa que veio de fora há 30 anos atrás para vender pão de queijo em Manaus e que se tornou governador em exercício, as pessoas aceitarem isso. E acho que aí que vem a grande oportunidade e o meu grande desejo de colocar o meu nome à disposição da população. Não que eu não tenho quase praticamente nenhuma chance, não quero me vitimizar aqui, mas contra uma estrutura de Wilson Lima com 25 bilhões de reais por ano, contra um Amazonino Mendes que já foi 3 vezes e meia governador, contra um Eduardo Braga, né? Então, assim, é muito difícil você furar esse bloqueio. Mas tem gente ainda que gosta de mim. E tem gente que está aí junto comigo, que sabe do meu trabalho, sabe da minha lisura. Nenhum dos dois processos, nem o eleitoral, né, que cassou a mim e a ele, nem tampouco no criminal que deixou o Melo preso por 100 dias lá, tem o meu nome. Hoje tiraram a tornozeleira do Melo, hoje soltaram o Melo, hoje o Melo é pretenso candidato a deputado estadual. E onde é que fica esse prejuízo todo? Eu perdi família, perdi filhos, perdi salário, perdi a minha lisura, né, com as pessoas. Eu tenho que explicar para todo mundo. Por isso que eu adoro ter um programa de grande audiência como esse, porque se eu for contar para todo mundo essa história que eu estou contando para você aqui, no pé de ouvido ou no boteco, eu vou levar 200 anos para contar. Muito bem. Nós temos ainda uns 2 minutinhos para encerrar essa entrevista. Passa correndo o tempo, bom. Mas o senhor consegue consolidar bastante essas informações. Eu quero, por fim, lhe perguntar, me parece, objetivo é a limpeza de imagem e tentar trazer outras propostas ou discussões para essa eleição. Percebi isso.
O senhor tem a intenção de fazer configuração com outros palanques? Você está aberto para essas conversas também? Eu tenho. Eu estava até aos 48 minutos do segundo tempo, lá na prorrogação, eu estava no PROS. E aí tive que sair do PROS, porque o PROS saiu das mãos de um líder que era muito ligado a mim e que tinha prometido que me daria a legenda de governador. E aí eu tive que recorrer ao plano B, que era o Podemos, que é de uma amiga nossa também, a Renata Abreu, que foi deputado, o pai dela foi deputado comigo, e eu consegui o partido, mas é um partido totalmente esvaziado, não tem legenda para deputado federal, e a gente espera que, de repente, a gente consiga federalizar, de repente ainda tem até o final de maio para que os partidos possam federalizar. Se o Podemos federalizar com o PROS ou com outro partido, a gente pode tirar desses partidos um candidato a vice. E também a perspectiva de um partido que não apoie nenhum desses players aí, Amazonino, Eduardo, Wilson, e que possam estar juntos conosco. Mas hoje nós temos uma chapa por sangue, que a minha vice já foi convidada, uma mulher distinta, deputada estadual por 3 vezes, que é a Vera Lúcia Castelo Branco. Ela é uma pessoa que já foi convidada, já aceitou, e eu gostaria muito de tê-la no meu palanque. Muito bem. Olha, infelizmente o tempo voou. Que bom ouvi-lo novamente, vê-lo novamente, trazer aí a sua voz, entender o que está se passando nesse processo. E claro, o senhor vai voltar aqui como pré-candidato a governo outras vezes. Obrigada pela entrevista. Obrigado, Alex. Obrigado, Rosiane. Um beijo no coração de todos vocês. Hoje é sexta-feira 13, mas tenho certeza que Deus vai abençoar a vida de cada um dos ouvintes que estão aqui sintonizados na 93.7. Um beijão no coração. Tudo de bom.